Olá a todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos porque neste vídeo eu vou falar sobre a epidemia do sono, um acontecimento histórico que pouco se fala hoje em dia, mas que mexeu com a população de todo o mundo na segunda década do século passado. O assunto voltou à tona por ter sido usado como um dos plots na trama de Sandman, série de fantasia adaptada dos quadrinhos pela Netflix que chegou ao posto de mais assistida em 89 países. É sucesso, é interessante e eu adorei. E é por isso que para hoje é o que tem. A série Sandman estreou no catálogo da Netflix no último dia 5 de agosto de 2022 com enorme sucesso. Logo no primeiro final de semana, assumiu o posto de produção mais assistida do streaming em 89 países, ficando no top 10 por mais de 2 semanas. E isso não é pouca coisa não para uma série de fantasia com narrativa ousada e totalmente fora da caixinha. Ideal para quem quer abrir a cabeça e se despir de qualquer preconceito. A lot of the time, the people who are shouting either one, didn't read Sandman, or two, did not understand what they were reading. Admito, sou suspeita para falar, porque desde 95, quando eu li Sandman em quadrinhos pela primeira vez, eu fiquei absolutamente encantada, tanto pela força da história do escritor britânico Neil Gaiman, quanto pela belíssima arte das ilustrações de Mike Dringenberg. Até hoje ocupa a posição de meu quadrinho favorito e tenho aqui uns de capa dura, lindos, maravilhosos para provar. Pena que eles são tão caros, esses encadernados, mas são belíssimos. E por isso mesmo eu estava ansiosa pela estreia da série, que traz a adaptação de 2 arcos da história original, Prelúdios e Noturnos e Casa das Bonecas. Com 10 episódios que custaram cerca de 15 milhões de dólares cada um, o que é o maior investimento já feito pela Netflix superando The Crown, Sandman não decepciona e encanta velhos e novos fãs. I'm the King of Dreams. Ruler of the Nightmare Realm. Adaptada pelo próprio autor, é muito fiel ao original. E logo no início da trama, que é uma grande viagem fantasiosa, a história se firma em um acontecimento histórico, algo que realmente aconteceu aqui na vida real, a epidemia do sono. Não diga! Digo! Que coisa! Pois é, ela de fato aconteceu na década de 1920 e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes, já deixa o seu like se estiver gostando, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. Só para situar o assunto, vou lembrar aqui que Sandman é inspirado em Morfeu, o deus do sonho, filho da noite na mitologia grega. Também bebe na fonte das histórias do antigo folclore europeu que falavam do homem da areia, um ser mágico que aparecia à noite e provocava sono nas pessoas ao jogar areia em seus olhos. Quem nunca aí com sono não teve essa sensação de areia nos olhos, né? Nos contos do dinamarquês Hans Christian Andersen, por exemplo, o homem da areia pode trazer bons ou maus sonhos, dependendo do comportamento de cada um. Nos quadrinhos de Sandman, lançado em 1988 pela DC Comics, ele é um dos 7 perpétuos, seres em forma humana das forças naturais que regem o universo. Destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio e sonho. Este último é o Sandman, senhor dos sonhos, que inspiram a humanidade e dos pesadelos que a fazem ter coragem de enfrentar os seus medos.
A nightmare's purpose is to reveal a dreamer's fears that they may face them. A história começa no início do século XX, quando Roderick Burgess, um ocultista muito rico e ambicioso, sequestra Sandman e consegue aprisioná-lo através de um ritual mágico. Ele queria, na verdade, capturar a Morte, a irmã do Sandman, para poder resgatar o seu filho predileto, morto na Primeira Guerra. Mas ao capturar o Senhor dos Sonhos, viu a oportunidade de realizar os seus desejos de grandeza e imortalidade. Mas o Senhor do Sonhar se recusou a negociar com seu sequestrador, mantendo silêncio durante todo o tempo. Diante da recusa, o pilantra do Burgess o manteve preso em uma redoma de vidro encantada por 75 anos no quadrinho e 100 anos na série de TV, sob constante vigilância de seguranças que jamais poderiam dormir em sua presença. Sandman só conseguiu fugir quando um destes seguranças cochilou e ele conseguiu entrar em seu sonho e manipulá-lo. Mas depois de tanto tempo, o estrago já estava feito. O reino do sonhar ficou abandonado por tempo demais. Sonhos e pesadelos fugiram então para o mundo físico, ameaçando a humanidade, que também sentiu os efeitos da ausência prolongada de Sandman. Muitas pessoas neste período caíram em sono profundo e não acordaram por muitos anos. Outros não conseguiam pregar o olho e, exaustos, imploravam pelo sonho que não vinha. Na fantasia da série, a ausência prolongada do Senhor do Sonhar, que ficou sem controle por décadas, foi a justificativa encontrada pelo autor Neil Gaiman para um fato ocorrido na vida real. A epidemia do sono aconteceu, ela é história. No início da década de 1920, pouco depois do término da Primeira Guerra Mundial, uma misteriosa epidemia matou cerca de 1 milhão de pessoas e deixou quase 4 milhões no que parecia ser um estado catatônico por décadas. Essas pessoas viveram em estado vegetativo por todo esse tempo, incapazes de falar ou de se mover de forma independente. Na época, a emissora britânica BBC, ainda em seus primeiros anos de transmissão de rádio, noticiava coisas como: na Suíça uma noiva adormeceu no altar, ou na França nem as dores do parto despertaram uma mãe. Coisas terríveis. E essas pessoas permaneceram assim até que no fim dos anos de 1960, um experimento médico os despertou. Este feito, que ficou conhecido como tempo de despertar, foi um grande avanço na medicina da época, que mudou a compreensão sobre as condições neurológicas do ser humano. O tempo de despertar é mostrado no filme homônimo de 1990, estrelado por Robert De Niro e Robin Williams. Uma obra lindíssima, estrelada por esses dois atores incríveis que vale a pena ser lembrada. Você sabe onde está? Você pode me ouvir? O que causou a epidemia do sono era um verdadeiro mistério. Diagnóstico, demência de origem desconhecida. Houve até a especulação, logo descartada, de que a doença teria sido efeito do gás mostarda usado em combates na Primeira Guerra Mundial. Sabia-se apenas que era uma doença que atacava o cérebro, principalmente de pessoas com baixa imunidade, deixando suas vítimas sem fala ou movimentos voluntários. Mas esses sintomas já eram descritos no passado desde o tempo de Hipócrates, grego que viveu de 460 a 375 a.C. O pai da medicina chamava essa estranha doença de letargos, que significa letargia, um estado de inconsciência, como se o paciente estivesse em sono profundo, em coma. Hipócrates fez o seguinte registro sobre a letargos: febre, tremor, forte fraqueza física com a preservação da inteligência que afeta indivíduos com mais de 25 anos, sobretudo quando está frio, e que pode levar à morte por pneumonia terminal. Então essa já era uma doença conhecida, mas quando houve a epidemia do sono no início do século passado, ela atingiu ao mesmo tempo milhares de pessoas em diferentes lugares do mundo. Na época, a doença foi batizada pelo médico austríaco Konstantin von Economo como encefalite letárgica, Nos anos 20. mas popularmente ela passou a ser conhecida como a doença do sono. Ele escreveu em seus registros:
Desde o Natal, tivemos a oportunidade de observar uma série de casos na clínica psiquiátrica que não atendem aos critérios de nossos diagnósticos habituais. Ele sabia que tinha alguma coisa estranha ali. Encefalite letárgica. Encefalite letárgica. Encontrei a ligação. Todos tiveram encefalite antes de virem pra cá. Até hoje tentam descobrir o que provocou a epidemia do sono, que foi mais intensa em grandes cidades e centros urbanos do que em áreas rurais. Alguns especialistas acreditam que o contágio pode ter sido por algum fator toxicológico ambiental. Outros acham que a doença pode ter se espalhado por algum fator infeccioso, viral ou bacteriano. Mas certeza mesmo? Ninguém tem. Surto de encefalite atinge proporções epidêmicas. Febre de sonolência se espalha. Doença esquecida de 1920. As pessoas estavam em pânico. Elas simplesmente temiam adormecer, o que gerou inúmeros distúrbios relacionados à falta de sono, como a insônia, os altos níveis de ansiedade e, consequentemente, a violência. Famílias enlouquecendo. Pessoas que eram normais estavam agora em outro mundo. E lembrando que a epidemia do sono surgiu praticamente na mesma época da gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E eu conto mais sobre essa pandemia em outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo nos comentários. Dá uma olhada lá. Em 1966, Oliver Sacks, um jovem neurologista britânico, foi trabalhar em um importante hospital no Bronx, em Nova York, para acompanhar dezenas de pacientes ainda adormecidos com encefalite letárgica. Em uma entrevista à BBC em 1970, ele afirmou: "Eu nunca tinha visto nada assim. Tantos pacientes como aqueles imóveis, às vezes pareciam estar congelados em posições inusitadas, e você se perguntava: o que está acontecendo? Tem alguém vivo lá dentro?" O que estão pensando? Não estão. O vírus não poupou suas habilidades. Tem certeza disso? Observando esses pacientes, Sacks percebeu que havia sinais de consciência e de que eles reagiam a alguns estímulos. Eles ficam parados o dia todo sem deixar. Tenho que jogar a primeira carta. Quando um assistente do hospital tocava piano para os residentes, o médico notou que alguns desses pacientes letárgicos se levantavam e alguns até dançavam. Observe com cuidado para ver se há alguma reação. É como se fossem movidos pela música. Diante de sua descoberta, ele buscou a ajuda da médica Connie Tamaino, diretora e fundadora do Instituto de Música e Função Neurológica de Nova York. Ele escreveu um bilhete para ela dizendo: "Toda doença é um problema musical, toda cura uma solução musical." A médica ficou intrigada com essa mensagem, principalmente porque Sacks era considerado pelos colegas de medicina como um britânico louco e excêntrico. Connie Tamaino e Oliver Sacks iniciaram assim uma parceria de trabalho pioneira nos estudos de musicoterapia e nos efeitos neurológicos da música. Além do tratamento musical, o Dr. Sacks deu início aos testes de um novo medicamento, o levodopa, indicado para o mal de Parkinson em seus pacientes com a doença do sono que apresentavam alguns sintomas parecidos. Os efeitos foram imediatos. Os pacientes acordaram e podiam conversar e caminhar novamente. Parecia até um milagre. Ele assim descreveu o momento. O clima no pavilhão do hospital era de carnaval, era de festa, era um sentimento de euforia. As pessoas se apaixonavam, queriam sair e fazer coisas, explorar o mundo. Havia realmente um sentimento de magia e milagre. E provavelmente uma expectativa um tanto alarmante. O problema é que muitos desses pacientes contraíram a doença do sono ainda na infância e só acordaram já na maturidade, muitos como adultos de meia idade. Olha só que coisa triste. A retomada de consciência e a percepção de que o tempo havia passado e muito enquanto estavam dormindo causaram imensa angústia nessas pessoas. Navegando pelo céu, bebê pescando um sonho, pescando perto e longe, navegue, bebê, navegue. Era uma situação tão
tão dramática e difícil de lidar que o Dr. Sachs chegou a se questionar se ele havia feito a coisa certa ao despertá-los. A situação ficou ainda mais complicada quando o medicamento começou a perder o efeito. E em apenas algumas semanas houve grande piora na saúde dos pacientes. Infelizmente, nenhum deles conseguiu se recuperar completamente. Podemos dizer que foi o remédio que falhou, ou então que a doença tinha voltado, ou que os doentes não conseguiram superar terem perdido anos de sua vida. Mas a realidade é que não sabemos o que deu errado, nem também o que deu certo. O período em que ficaram despertos, com plena consciência, foi muito curto. Mas Oliver Sacks incentivou a todos os seus pacientes a escrever diários, relatando todas as suas sensações e sentimentos, o que contribuiu muito para os seus estudos de distúrbios neurológicos. Os relatos eram todos muito pesados, tristes mesmo, mas tinham sempre um ponto positivo em comum: a música. Todos esses pacientes tinham uma forte conexão com ela, que funcionava como um alento. O médico britânico Oliver Sacks morreu em 2015, aos 82 anos. Autor de 15 livros, deixou uma enorme contribuição para a pesquisa científica. Foi um de seus livros, o que retrata a sua intensa experiência vivida com vítimas da doença do sono, que deu origem ao roteiro do filme Tempo de Despertar, que eu citei antes. Nos quadrinhos, Sandman, o Senhor do Sonhar, diz: se você é humano, tem um monte de coisas no pacote. Olhos, um coração, dias e vida, mas são os momentos que iluminam tudo. O tempo que você não nota que está passando. É isso que faz o resto valer. Dreams don't fucking die. Not if you believe in them. E é isso mesmo, né? É muito triste se manter adormecido enquanto a vida, tão cheia de possibilidades, simplesmente passa. Que a gente consiga fazer valer cada minuto e as estranhezas do caminho não nos tornem indiferentes, adormecidos. Lembre-se de que sempre é tempo de despertar. Você não tem desculpa, você não tem desculpa. Você é apenas um homem amedrontado e solitário, sem nada, sem vida, sem nada. Você nem está dormindo. E para hoje é o que tem. Acorda, menina! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha ouvido falar sobre a epidemia do sono. É incrível como em tempos de pandemia a gente passa a prestar mais atenção em outros dramas já vividos pela humanidade, né? E me conta também se você já assistiu Sandman e Tempo de Despertar e o que achou dessas duas obras incríveis. Eu vou adorar saber. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!